totalmente rendida ao domínio do Espírito. Ah, quão maravilhoso foi ouvir esse louvor abençoado. Olha, eu já ouvi tantas vezes que se tivesse aquele disco de vinil, né, que agora não tem mais, faz tempo, né, abençoado. Olha, tava furada, abençoado, de tanto que eu já ouvi esse louvor para a glória de Deus, totalmente rendida aos pés de Cristo, abençoado, totalmente rendida ao Espírito. É assim que a gente deve viver aqui na terra, abençoado. É assim que a gente deve viver aqui na terra. Olha, louvando ao Senhor. Olha, abençoado, esse fone, ele é tão gostoso assim de ouvir. Um fone desse é muito bom ouvir. Louvores, né? Muito bom ouvir louvores. E a gente chora e a gente se alegra, né? Dependendo do louvor que você tá ouvindo. E aí a gente entra na presença do Senhor, né? Com muito gozo, com muita alegria, né? E a gente regozija, louvando ao Senhor. E a gente fica totalmente rendida ao Senhor. E é isso que eu vim fazer, abençoado. Eu rendo glórias ao Senhor por esse trabalho, eu rendo glórias ao Senhor quando eu ministro a estes pequeninos. Mateus 25, disse Jesus, em verdade vos digo, quando fizerdes a estes pequeninos irmãos, a mim está fazendo, Maria. Fala da graça para eles, Maria. Então, abençoados, às vezes Deus está disfarçado, às vezes Jesus está disfarçado, Jesus tem fome, Jesus tem sede. Serve a Deus, abençoado. Nossa, que pregação maravilhosa que teve no Ministério domingo, não é? Primeiro domingo de janeiro de 2024. Como servir a Deus? Servir a Deus, abençoado, não é só congregar, não é só ministrar, não é só louvar, não é só participar do grupo de oração. Servir a Deus não é isso. Servir a Deus, abençoado, é sair na rua, procurar enfermos, dos doentes, trazer esses enfermos e colocar dentro da igreja de Cristo, não é? Disse Jesus, traga-os aqui para mim, traga-os aqui, coloque na minha igreja. Então, a igreja de Cristo é espiritual. Então, é isso que eu vim fazer, abençoado. Assim, o homem sábio era Jesus quando passou na terra e continua sendo sábio, né? Porque hoje é o Espírito Santo manobrando nós, né? Dando o seu entendimento. E com a graça de Deus a gente vai crescendo em graça, não é? A graça de Deus é maravilhosa, abençoada. Então é isso que eu vim fazer, não é? Dá uma roupa abençoada para alguém, perdoa a dívida de alguém, não é? Eu já perdoei a dívida de alguém abençoado. Não tô contando aqui, não tô tocando trombeta, mas quando eu perdoei a dívida de alguém, foi porque eu estava debaixo de um ministério mais excelente, foi porque eu estava ouvindo a graça de Deus, foi porque eu estava ouvindo o Espírito Santo, foi porque eu estava ouvindo a palavra. Como pode alguém abençoado viver na terra sem ouvir a palavra de Deus? Nos tornamos pessoas melhores quando ouvimos o apostolado, quando ouvimos a graça, quando ouvimos Jesus Cristo ressuscitado, quando ouvimos até mesmo antes da cruz, Jesus em sua cruz teve seu ministério excelente, não é? Sábio em suas palavras, não é? Então, é isso. Abençoados, hoje a gente vai, o Espírito Santo estava me cobrando muito voltar aqui, olha, terceira edição do apóstolo Marcos Gomes, tá vendo, abençoado? O fim da lei, não é? Então a gente precisa terminar, amém, abençoado? A gente não pode começar um trabalho e deixar, né, o trabalho para lá e nunca mais voltar. Então o Espírito Santo estava me cobrando, será a parte 20, se eu não me engano, não é? Deste apostolado, não é? Então a última ministração aí, ela foi por que então Jesus se batizou? Este era o tema, né? Da última ministração que eu fiz, tá aí na playlist, tá bom, abençoado? Então, abençoados, é muito mais excelente, é gostoso, estou ministrando, estou gostando, gosto desse meu trabalho, gosto de falar da graça, abençoado.
eu gosto de orar, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar, eu gosto de fazer todas essas coisas. Eu estou diante ao Senhor, eu estou na presença de Deus. Alô, abençoado, nós somos o templo do Senhor. E eu estou na presença de Deus. Um mini isso, abençoado. Nós estamos na presença de Deus. Nós somos o templo de Deus. Se apresente ao Senhor, porque o Senhor está em ti. Diga ao Senhor, eis-me aqui, Senhor. Serve a Jesus abençoado. Oh, como eu queria que você entendesse. Serve a Jesus. Jesus tem fome. Jesus tem sede. Serve a Jesus. Oh, que palavra rema é essa. Oh, que palavra revelada. Serve a Jesus. Então Jesus pode estar disfarçado aí em um mendigo. Tira uma roupa, tira um sapato, tira uma comida, tira um arroz, tira um feijão, faz um marmitex, leva para o seu irmão na rua. Este é salvo igualmente a você. Amém? E vamos ministrar a palavra, não é? Aos pequeninos irmãos. É isso que a Maria vai fazer. Dando comida aos pequeninos irmãos, eu estou servindo ao meu Deus, ao meu Senhor. E isto é maravilhoso. Vamos lá então, abençoado, vamos ver aqui o que o Espírito Santo fala aqui conosco, tá certo? Eu amo pregar a palavra, eu estarei aqui para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Que você receba a graça. Isso aqui é só uma introdução, um alimento abençoado, que quando você andar nas Escrituras, esses tempos eu estava pensando, não é? Eu não sabia ler a Bíblia, hoje eu já sei me posicionar, eu sei qual é a minha posição, eu sei qual palavra é para mim e qual palavra não é para mim. Tem dois povos na terra, há uma palavra para judeu, há uma palavra para gentil, há um tempo, não é? Antes da cruz, um tempo depois da cruz, tem que entender isso. Há uma palavra para o espírito e há uma palavra para a carne. Amém, abençoado? Então, é isso. Então, o Ministério Graça Apostolado é o primeiro culto de janeiro de 2024, a palavra profética, como servir a Deus. Será que você pensa que congregar é servir a Deus? Ou cantar no louvor é servir a Deus? Ou ler a Bíblia é servir a Deus? Ou orar é servir a Deus? Olha, a gente tem que ter uma intimidade com Deus, viu, abençoado, para que o Espírito Santo fale conosco, não é? Intimidade com Deus. Há uma hora que o Espírito Santo vai falar, abençoado. Não só através de homens. Há uma hora que o Espírito Santo tem que falar com você, no seu íntimo mesmo. E eis-me aqui. Então vamos lá, não é? Então, por quê? Vamos ler aqui, abençoado. Olha, vamos continuar aqui. Hoje tem coisa importante, hein? Coisa importante. Eu vou ficar com fone, abençoado, porque depois que eu terminar aqui eu vou louvar mais. Eu vou ouvir um pouco mais da graça de Deus, abençoado. Olha lá. Porque Paulo se batizou. Porque Paulo se batizou e também fez batismo. Eu declaro você ser um ministro em graça, abençoado. Porque Paulo se batizou e também fez batismos? É uma pergunta, não é? Porque Paulo se batizou e também fez batismo. Paulo se batizou no livro de Atos, que é um livro onde a igreja estava em transição, mudanças doutrinárias. Então, quando vocês lerem Atos, vocês vão achar um monte de doutrinas. Amém, abençoados? Doutrinas, né? Doutrinas judaicas. Vamos continuar. Então é bom que vocês tenham isso em mente. É muito importante quando vocês pegarem a Bíblia para ler, você vai lembrar que a Maria falou, olha, Atos é um livro que estava em mudanças doutrinárias, um livro em transição. Atos não é carta apostólica, pois Lucas quem escreveu. Aqui a gente aprende, hein, abençoado? A gente aprende. Atos não é uma carta apostólica, pois Lucas quem escreveu não era apóstolo. Lucas não era apóstolo.
Atos não é carta destinada à igreja, é um livro histórico. Atos não é uma carta destinada à igreja. Então você fica atento quando os seus ministros procurarem em Atos lá e ler para você, você já ativa sua mente. Opa, mas Atos não é uma carta para a igreja. É preciso ter cuidado com o livro de Atos. Esteja debaixo do apostolado. Porque em Atos encontramos a igreja vivendo ainda de rudimentos e costumes judaicos. Não é de se censurar, pois era a igreja primitiva. Não era de se censurar, pois é a igreja primitiva, uma igreja judaica cheia de tradições. Não estava aperfeiçoada na sã doutrina, pois o fundamento ainda não havia sido lançado. Paulo se batizou, aliás, batizaram Paulo, pois não conhecia nada a respeito de como seria na nova aliança. Tinha acabado de se converter ao Senhor. Paulo tinha acabado de se converter ao Senhor. Então Ananias, que era judeu, firmado no Cristo segundo a carne, o batizou. Ananias, firmado em Jesus de Nazaré, batizou Paulo. Ananias, firmado em ordenança judaica, ainda antes de Cristo, né? Então lembra que o livro eles estavam passando por uma transição. Então Ananias veio lá da lei, veio lá do judaísmo, e aí batizou Paulo porque era o costume deles, né? Naquele tempo. Tinha acabado de se converter ao Senhor. Então Ananias, que era judeu, firmado no Cristo segundo a carne, o batizou, segundo o conhecimento que então, até então, tinha Atos 9:18. Então, ele só tinha esse conhecimento, né? Ananias só tinha esse conhecimento. Ainda não conhecia o batismo em Cristo. Não foi errado, foi desnecessário Paulo se batizar, pois não havia ainda a revelação da graça, a nova aliança em Cristo. Mais tarde seria revelado a ele mesmo, né? Segundo Coríntios 12:1, Gálatas 1:11 e 12, né? É importante que vocês abram, né, abençoados? É importante que vocês tenham uma caneta e depois vocês dão pausa assim, ó. Dá um pausa assim na Maria, ó, e corra lá na Bíblia e vai ler. Deixa eu ver, ela falou 2 Coríntios 12:1 e ela também falou Gálatas 1:11 e 12. Aí dá um pause na Maria, às vezes quando eu faço isso, eu dou um pause no time, lá na pregação que eu tô vendo, do pregador, e eu vou conferir na Bíblia. Aí a minha mente de Cristo ativa, né, abençoada? Então o Espírito Santo testifica a palavra. Paulo batizou algumas pessoas por falta de entendimento. Paulo batizou algumas pessoas por falta de entendimento e revelação. Também não é de o condenar, pois ele mesmo ainda não tinha sido arrebatado e recebido a revelação do batismo em Cristo. Então, os ministros hoje que fazem batismo, acho que não recebeu a revelação, senão não estariam batizando os filhos de Deus em água para que tire os pecados e eles sejam agora filhos de Deus, não é? Quando eu estava aqui, abençoado, estudando um pouquinho, louvando, e aí a minha mente de Cristo ativou, e aí veio uma frase, né, na minha mente, que eu ouvi lá no Ministério Graça e Apostolado. Então, Jesus se batizou então, a água de batismo para tirar o pecado e você ser a nova criatura a partir daquele momento? Não. Então, isso aí é errado. Então, Jesus se batizou. Se a água de batismo é para tirar os pecados, mas Jesus se batizou. E qual é o pecado que Jesus tinha? Vou falar de novo. Qual é o pecado que Jesus tinha para ele se batizar? Nenhum. Então, prova que ele só cumpriu uma tradição. Tradição, um costume, era costume do povo judaico, era uma tradição, era um costume, né? Era uma ordenança da lei do povo judeu naquele tempo, né? Se batizar, porque
Cristo ainda não havia morrido, Cristo ainda estava naquele tempo, né? Então, o povo se batizava. Aí, na cruz, em Cristo, foi aniquilado o pecado, né? Então, Gálatas 4, né? Gálatas 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, se Jesus nasceu sob a lei, abençoado, é evidente que ele tinha que cumprir lei. Todo mundo se batizava naquele tempo. Era lei, era ordenança de Moisés, então, Cristo sendo judeus. Ô, João, pode me batizar aí, João. Batiza aí que eu não vim para revogar a lei, não. Eu vim para cumprir a lei. Por enquanto, agora não. Então, né? Então, Jesus não tinha pecado nenhum. É tão inútil o batismo em águas, abençoado, que eles falam que o batismo em água é para tirar os pecados. Lembrando vocês que os pecados nossos já foram, ou o pecado de Adão já foi aniquilado, né? Então, Hebreus 9, 26. E os pecados nossos já foram retirados também em Cristo Jesus, tá bom? Então, vem aqui porque você precisa se batizar, aí os seus pecados vai sair. Ué, mas Jesus batizou e batizou. Então, para que água? Então, vocês estão entendendo, abençoado, que realmente é uma inutilidade batismo em água hoje, né? Porque era lei, batismo simbólico. Hoje nós estamos batizados com o Espírito Santo, certo, abençoado? Paulo batizou algumas pessoas por falta de entendimento e revelação. Também não é de o condenar, pois ele mesmo ainda não tinha sido arrebatado e recebido a revelação do batismo em Cristo. Há de se entender que essas coisas somente encontram no livro de Atos, que é um livro em transição. É bom vocês guardarem isso, né? Morte e ressurreição de Jesus, Atos 19, né? João 19:30, desculpa. João 19:30, né, abençoados? João, depois começa o livro de Atos, né? Então, aqui, abençoados, em João 19, né? João capítulo 19, né? Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, colocaram-na numa vara de isopo e chegaram-na à sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse: está tudo consumado, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E ali ele disse: está tudo consumado. Então, dali viria uma nova aliança. Mas aí, né, eu penso que os ministros ainda não entenderam que o livro de Atos estava em transição, por isso muitas obras judaicas. Não encontramos Paulo batizando ninguém nas cartas apostólicas, nos ensinos para a igreja de Romanos para frente. Perceba que, mais adiante, ele diz que já tinha, inclusive ele, sido batizados em Cristo e que aquele batismo era único e que já tinha acontecido. Fomos batizados em Cristo, Gálatas 3:27 e Romanos 6:3. Fomos batizados em Cristo. Nasceu a sua criança? Ela está batizada em Cristo. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio, que eram judeus. E isto aconteceu no livro de Atos, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome, como era no caso de João Batista. 1 Coríntios 1, verso 14 e 15. Por que Paulo deu graças a Deus? Porque ele tinha entendido que se continuasse fazendo o batismo em águas, estaria anulando a cruz de Cristo e fazendo dela algo em vão. Paulo entendeu que quem batiza em água faz a cruz de Jesus em vão, pois em Cristo estáis batizado. Ele já tinha entendido que na graça o batismo foi para o Espírito e que aquilo que João
Batista fazia e até ele chegou a fazer, como eu também. Marcos Gomes falando que também batizou. Era uma sombra do que aconteceria em Cristo. Então, batismo em água era uma sombra do que viria a acontecer em Cristo. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca aperfeiçoar pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem. Os que se chegam ao culto de outra forma nunca mais seriam oferecidos e não teriam mais consciência do pecado. Hebreus 10, 1-3. É bom que vocês, pastores, não é? E vocês ainda que não conhecem a Bíblia, não é? É bom vocês pegarem, abençoado, e lerem, né? Que vocês vão entender a graça de Deus em Cristo. Totalmente rendido à sua vontade, totalmente rendida aos teus pés, Senhor. Oh, glória, oh, que louvor, tá na minha mente, no meu coração, abençoado. Pois Cristo enviou-me, Paulo falou, pois Cristo enviou-me não para batizar. Aqui está a diferença entre o ministério de João Batista e o ministério de Paulo, mas para evangelizar. Então, por isso que em graça não tem batismo, amém? Quando você chegar na congregação MGA, em uma congregação chamada MGA, quando o Espírito Santo te levar, quando o Espírito Santo te render abençoado, quando o Espírito Santo te pegar, você já vai chegar no Ministério Graça e Apostolado, sabendo que o Ministério Graça e Apostolado não batiza em águas, porque você não tem pecado, porque você já está batizado em Cristo, porque batismo em água é obra judaica, e você é um povo gentil, escolhido de Deus, predestinado por Deus, e não faz obra, e nem vive de ordenança. Você não faz obra para você ser salvo. Pois Cristo enviou-me não para batizar. Aqui está a diferença entre o ministério de João Batista e o ministério de Paulo, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã, ou seja, o seu sacrifício, né? Pois a palavra da cruz, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois para nós, Paulo falando, hein, abençoado? Pois para nós que somos salvos é o poder de Deus, né? Então é o poder de Deus que nos salvou, amém? Mas para os que se perdem, é loucura. Que loucura isso aí. Mas todo mundo, até Jesus se batizou. As pessoas não falam assim, mas até Jesus se batizou, eu não vou me batizar. E Jesus batizou, abençoado, porque ele cumpriu tradição, porque ele vivia sobre uma lei, amém? Ele vivia sobre um costume judaico, sobre uma tradição. Era simbologia. Até ele mesmo morrer e nos batizar. É loucura isso para as igrejas. Imagina, essa igreja aqui sempre batizou e agora essa igreja em graça aí tá com essa conversa aí. É assim que o povo fala, chama nós de herege, de nós. Olha, abençoado, 1 Coríntios 1, 17 e 18, não é? Dá uma lida lá. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber ou por causa dos dias de festa judaica ou de lua nova ou sábados. Portanto, ninguém vos julgue. Olha, você não é salvo porque você ainda não se batizou, hein? Você ainda é um pecador porque você não tomou um banho nas águas ainda. Obra da lei e outras obras mortas, batismo, Páscoa judaica, jejum. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Olha. Isto era sombra, batismo em água era sombra. A realidade, porém, se encontra em Cristo. Colossenses 2, 16, 17. Não está claro, abençoado? Sinceramente, não tem como não entender. Só se for um filho da perdição que não tem um espírito. A Bíblia fala, né? Ou aliás, as escrituras, a graça de Deus fala, porque a Bíblia, ela não fala. Alô, a Bíblia não fala. A Bíblia não fala. Só se for um filho da perdição, que não tem um espírito. Então,
Quem não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Então, tem dois filhos aí na terra, um que tem o Espírito de Deus e o outro que não tem o Espírito de Deus. E que não é o seu caso. Amém, abençoado? Eu declaro sobre você olhos iluminados para que você entenda a sabedoria que eu prego e ensino. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras de sabedoria, pois nada me propus saber sobre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoie na sabedoria dos homens. Então a tua fé tem que estar firmada no que Cristo fez, a tua fé tem que estar firmada que você é salvo e sem pecado em Cristo, porque Cristo aniquilou o pecado, porque Cristo te batizou. A tua fé tem que estar firmada aí, abençoado. Mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 1 ao 5. Fundamento. Então, a gente vai terminar aqui, abençoado, que eu vou começar um outro assuntinho aqui, tá bom? Imposição de mãos, né? Então, vai ser um outro assunto aqui que vocês têm que saber, amém? Vocês têm que saber as coisas da graça de Deus. Então, estamos crescendo em graça. É preciso a gente saber, né? Imposição de mãos, né? Quando a gente impõe mão para orar, quando impõe mão para abençoar, tem todas essas coisas. Então a gente vai verificar isso daqui. É um outro assunto, então eu vou voltar uma outra hora. Aqui falamos um pouquinho sobre o assunto, né? Sobre batismo, não é? Então, abençoados, é bom vocês guardarem isso, não é? De João, né? Da morte de Jesus, Atos, um livro em transição. Então, quando vocês vão lerem Atos, vocês vão ver Paulo em muitas cumprindo rituais, né, de judeu, de judeu, porque Paulo era um judeu. Então tudo isso vai ter explicação, porque, né, até que em Jesus as pessoas até entendem, né, quando a gente fala que lá já é velha aliança, tem muitos ainda confusos com isso, né? Mas ao pouquinho a graça de Deus vai esclarecendo as coisas para nós, tá bom, abençoado? Então eu agradeço ao Senhor, eu agradeço a vocês, tá bom? Eu agradeço ao Senhor em primeiro lugar, agradeço vocês por me suportar aí esses 30 minutos, tá bom? Eu vou terminando por aqui, aguardo vocês aí, né, no próximo apostolado, pra gente crescer em graça, não é? Paulo disse uma frase que eu gosto muito, não é? Não sejais meninos, não sejais criança, não sejais ignorante, né? Abençoados quanto a palavra de Deus. Ah, como tem filhos de Deus que nada sabem sobre a graça de Deus, porque eles não foram ensinados. Mas aqui a gente está ensinando, né? Então, a gente ensinando, aí vocês vão poderem abrir a Bíblia de vocês, se posicionar, não é, abençoado? E comendo uma comida mais saudável, né? Que é este evangelho, né? Esses dias eu tava aqui com esta palavra, abençoados, olha, não coma de manjar do rei, coma um manjar abençoado do rei homem, certo? Come um manjar de Deus, do Espírito Santo, que a graça de Deus lhe seja revelada, não é? Daniel, livro de Daniel 1, Daniel disse ali no capítulo 8, né? Daniel 1, versículo 8. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei homem, né? Nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar.
Então, não se contamine com a comida de homens, tradição judaica. Não se contamine mais com vinho e suco. Não se contamine mais, abençoados, com obras judaicas, com jejum, com sacrifícios, para você ser o que você já o que você já é na presença de Deus, porque você é o templo do Espírito Santo. Então, não se contamine com as obras judaicas, porque você é um povo escolhido de Deus para uma nova aliança. Amém? Faça como Daniel, não é? Depois eu leio mais um pouquinho aqui e trago um pouquinho mais disso aqui para vocês, tá bom? Não se contamine, abençoados, né? Porque essa semana também eu tava lendo, né? Se contamine com a comida do Espírito, porque você é um filho de Deus, não é? Então, não se contamine com essas obras judaicas, né? Não se contamine com a comida do mundo, andar em espírito, não é? Abençoados. Ali em Romanos 13, vou trazer um pouquinho para vocês aqui. Romanos 13 diz assim, abençoado. Romanos 13, verso me chamou a atenção. Romanos 13, versículo 12, olha. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em orgias e dissoluções, não em contendas e inveja. Antes, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais preocupação em como satisfazer os desejos da sua carne. Eu achei isso tão maravilhoso, este ensino. Então, antes revesti-vos deste evangelho, ocupa